Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Como a família pode contribuir com o reino de Deus? Quais são os deveres dos pais e dos filhos? É o que veremos neste vídeo, cujo tema é baseado no Catecismo da Igreja Católica, do número 2214 a 2233. Abordaremos o assunto em 3 tópicos relacionados entre si. No tópico número 1, falaremos sobre a família e o reino de Deus. No tópico número 2, discutiremos os valores dos pais e no último tópico falaremos sobre os deveres dos filhos. Ao final, cantaremos o trecho da música Ilumina, Ilumina, da autoria do Padre Zezinho. Irmãs e irmãos, o meu nome é Márcio. E eu sou Soraya. Nós moramos em Teresina, Piauí. Estamos nos casando há 23 anos e somos pais de 3 filhos. Pedimos que se inscreva no canal e acione o sininho da notificação. E deixe aquele like abençoado para fortalecer este canal e o processo de evangelização das famílias. Neste tópico falaremos sobre a família e o reino. Embora os vínculos familiares sejam importantes, não são absolutos. Da mesma forma que a criança cresce para a sua maturidade e autonomia humanas e espirituais, assim também sua vocação singular, que vem de Deus, se consolida com mais clareza e força. Os pais devem respeitar este chamamento e favorecer a resposta dos filhos em segui-lo. Precisamos nos convencer de que a primeira vocação do cristão é a de seguir a Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim a encontrará. Está em Mateus 16, 25. Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus, de viver conforme a sua maneira de viver. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Os pais aceitarão e respeitarão com alegria e ação de graças o chamamento do Senhor a um dos seus filhos de segui-lo na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal, ou na vocação matrimonial, constituindo novas igrejas domésticas. Neste tópico falaremos sobre os deveres dos pais. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à formação espiritual. O papel dos pais na educação dos filhos é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Os pais devem educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai que está nos céus. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Os pais dão testemunho dessa responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos, será mais fácil guiá-los e corrigi-los. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos,
Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Isto está em Efésios 6, 4. O lar constitui um ambiente natural para a iniciação do ser humano na solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. Os pais ensinarão os filhos a se precaverem dos comprometimentos e das desordens que ameaçam as sociedades humanas. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os iniciarão desde pequeno nos mistérios da fé, da qual são para os filhos os primeiros anunciadores. Os pais introduzirão os filhos, desde a primeira infância, na vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas que, por toda a vida, constituirão autênticos apoios de uma fé viva. A educação para a fé, por parte dos pais, deve começar desde a mais tenra infância. Ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer na fé, pelo testemunho de uma vida cristã de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais devem ensinar aos filhos a orar e a descobrir sua vocação de filhos de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. A paróquia é um lugar privilegiado da catequese dos filhos e dos pais. Os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento dos pais em santidade. Todos e cada um se darão generosamente o perdão mútuo exigido pelas ofensas e pelas injustiças. Sugere-se a mútua afeição e exige-se a caridade de Cristo. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está lá em Mateus 18, 22. Está em Lucas 17, versículo 4. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Durante a infância, o respeito e a afeição dos pais se traduzem inicialmente pelo cuidado e pela atenção que dedicam em educar os seus filhos e em prover suas necessidades físicas e espirituais. Na fase de crescimento, o mesmo respeito e a mesma dedicação levam os pais a educá-los no reto uso da razão e da liberdade. Como primeiros responsáveis pela educação dos filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções. Este direito é fundamental. Os pais têm o dever de escolher a escola que melhor possa ajudá-lo em sua tarefa de educadores cristãos. Os poderes públicos têm o dever de garantir esse direito dos pais e de assegurar as condições reais do seu exercício. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher sua profissão e seu estado de vida. Eles assumirão essas novas responsabilidades na relação confiante com os pais, cujas opiniões e conselhos pedirão e receberão de boa vontade. Os pais cuidarão de não constranger seus filhos, nem na escolha da profissão, nem na de seu futuro cônjuge. Este dever de discrição não impede os pais de ajudar os filhos com conselhos prudentes, principalmente quando estes têm em vista construir uma família. E neste tópico abordaremos os deveres dos filhos. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. A paternidade divina
é o fundamento da honra devido aos pais. O respeito dos filhos menores ou adultos pelo pai e pela mãe alimenta-se da afeição natural nascida do vínculo que os une e é exigido pelo preceito divino. Aceita, filho, a disciplina do teu pai e não desprezes a instrução da tua mãe. Está em Provérbios 1:8. E no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nós lemos: honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. O respeito pelos pais, isto é, a piedade filial, é produto do reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seus filhos no mundo. É o amor dos pais que permitem aos filhos crescerem em estatura, em sabedoria e em graça. No capítulo 7 de Eclesiástico, nós lemos o seguinte: honra teu pai de todo o coração e não se esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te que fostes gerado por eles. como lhes retribuirá o que fizeram por ti? O respeito filial se revela pela docilidade e pela verdadeira obediência. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai e não rejeites a instrução de tua mãe. Está em Provérbios 6:20. Quando caminhares, te guiarão. Quando dormires, te guardarão. E quando acordartes, falarão contigo. Provérbios 6:22. Filho sábio aceita a disciplina paterna. O insolente não ouve quando é advertido. Provérbios 13:1. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou ao da sua família. E em Colossenses 3:20, nós lemos: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Mas se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer a tal ordem, que não a siga. Quando crescerem, os filhos continuarão a respeitar os seus pais. Solicitarão de bom grado seus conselhos e aceitarão suas justas reprimendas. A obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos. Mas o respeito que sempre lhes é devido não cessará de modo algum. Pois tal respeito tem a sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo. Enquanto puderem, os filhos adultos devem dar ajuda material e moral aos pais, nos anos da velhice e durante o tempo de doença, de solidão e de angústia. Jesus lembra este dever de reconhecimento. Honra teu pai e tua mãe, conforme está em Marcos 7, no versículo 10. O Senhor glorificou o teu pai nos filhos. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. E o que honra sua mãe é como quem junta um tesouro. Filho, cuida do teu pai na velhice, não o desgortes em vida. É como um blasfemador aquele que despreza seu pai, e um amaldiçoado pelo Senhor aquele que irrita sua mãe. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar e diz respeito também às relações entre irmãos e irmãs. O respeito aos pais ilumina todo o ambiente familiar. Suportai-vos uns aos outros na caridade, em toda a humildade, doçura e paciência. Efésios 4:2. Os cristãos devem uma gratidão especial àqueles de quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida na igreja. Irmãs e irmãos, estes 3 pontos que abordamos e mais outros aspectos da vida cristã podem fortalecer a nossa família e aumentarem as chances de, pela graça de Deus, a nossa família conseguir cumprir a sua missão. Sejamos corajosos, pois não estamos sozinhos, e edifiquemos a nossa família no Senhor.
e nos espelhemos na Sagrada Família de Nazaré, que é exemplo para a nossa santificação. Pedimos mais uma vez que se inscreva no canal e deixe o seu like. Para contextualizar o que acabamos de falar, cantaremos um trecho da música Ilumina, Ilumina, de autoria do Padre Zezinho. Nós somos Márcio e Soraya e lhe agradecemos por ter assistido a este vídeo até o final. Até a próxima! Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os teus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam pensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias.